Quero convidar você a abrir na carta que Paulo escreveu para a igreja de Galácia, que são os Gálatas. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Eu quero ler com você até o 23. Gálatas capítulo 5, dos versos 16 ao 23. Assim diz a palavra do Senhor. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, os desejos da carne. Porque a carne, ela cobiça, ela deseja contra o espírito. E o espírito é contra a carne. E estes opõem-se, ou seja, eles estão em guerra, um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria ou gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Louvado seja Deus pela sua palavra, e todos nós dizemos amém. Amém. Queria começar fazendo uma pergunta para todos vocês, e para mim também. Por que a gente vai no médico? Por que a gente marca uma consulta para ir no médico? Claro, a gente poderia trazer muitas razões para isso, mas eu queria ficar em duas, que, na minha opinião, são as maiores razões por que a gente procura um médico. A primeira delas, eu diria que a gente procura um médico para fazer um check-up, para ver como é que estão as coisas. Como é que está aqui dentro do nosso corpo físico? Como é que está funcionando? O coração, o aparelho digestivo, o circulatório, enfim. A segunda razão que a gente também pode estar procurando um médico é porque tem alguma dorzinha incomodando a gente. Tem um mal-estar. Parece que tem alguma coisa que não está legal aqui dentro da gente. Então, a gente tenta ou busca a consulta no médico. Eu sei que alguns irmãos e irmãs, não nessa igreja, primeiramente se medicam antes de ir no médico. Mas tudo bem, não vou entrar no mérito da questão. Mas eu queria ficar concentrado nisso. Por que a gente vai no médico? E as duas maiores razões são essas. E quando a gente vai no médico, o médico faz algumas perguntas para você. Como é que você está indo? Como é que estão as coisas? Está tudo bem? Não está? Se é a primeira consulta, então, ele faz mais perguntas ainda. E chega um momento que ele diz, olha, nós precisamos fazer uns exames para a gente saber o que está acontecendo aí dentro de você. Exame de sangue, raio-x, MRI, não sei o que lá, Top Cat. Tem Top Cat? Não, CAT Scan. CAT Scan. Top Cat não tem, não, gente. É Kit Kat, que é o chocolate, é o Top Scan. Não, olha só, deixa eu voltar, é o CAT Scan. CAT Scan, pronto, né? A tomografia. E assim por diante. Você vai fazer uma série de exames. E quando ele recebe esses exames, você vai de novo lá para conversar com ele. Aí ele senta com você e tem duas coisas que ele pode dizer, uma delas para você. A primeira, ele pode dizer para você, rapaz, você está bem. Está tudo legal aqui, eu estou vendo aqui os exames de sangue, está tudo equilibrado. Olha, fizemos também alguns raios-x, aqui também está tudo ok. Continua no ritmo que você está indo muito bem. Mas ele também pode dizer para você, olha, eu estou vendo algumas coisas que estão fora do lugar. Tem alguns desequilíbrios aqui. Teu triglicerídeos, seu colesterol, ácido úrico, oh meu Deus. Parece que tem algumas coisas que não estão ajeitadas aqui. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar algumas recomendações. A primeira delas, eu vou receitar alguns remédios para você tomar, mas eu também tenho outras recomendações para você.
Você precisa cuidar um pouco mais da sua alimentação. O que você está comendo? Você está tomando muita Coca-Cola ainda? Doutor, nem me fale. Outra coisa que você precisa fazer atividade física. Não tem como você fugir mais disso. Você precisa fazer atividade física. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, você pode dizer amém? Queridos, eu não sou médico, não, mas eu acho que é uma recomendação geral para todos nós, esse tipo de coisa. Cuidar mais da alimentação, cuidar mais da atividade física, especialmente como eu, que já passei dos 36 anos. A gente precisa se cuidar mais. Nessa porção de texto que nós lemos agora, em Gálatas capítulo 5, do versículos 16 a 23, na verdade, é um check-up que você está fazendo com Jesus. É Jesus sentando comigo e com você, dizendo o seguinte: olha, tem uma lista aqui que eu preciso tratar com você. Tem essa areazinha da sua vida que ela não está legal. Você está doente nessa área. Eu estou percebendo também que tem uma outra área aqui na sua vida que está fora do prumo. E você está ficando enfermo por causa disso. Eu estou vendo aqui uma outra área que não me agrada o que você está fazendo, o que você está praticando. Não me agrada isso. Porque está levando a um ponto que nós estamos ficando longe um do outro. Não está legal. Mas, em contrapartida, eu que sou o médico dos médicos, e Jesus está falando comigo e com você, ele está dizendo o seguinte: mas eu tenho uma receita para você. E essa receita se chama fruto do Espírito Santo. Você sabe que Jesus tem essa conversa com a gente? E ele precisa ter essa conversa comigo e com você? Porque se o médico tem uma preocupação com você para que você tenha uma vida saudável, Jesus quer que você tenha uma vida cristã saudável. É isso que ele busca em nós. Você consegue ter uma vida cristã saudável em mim. Você consegue. No entanto, antes da gente entrar nessa lista, Paulo, no verso 16, ele vai falar uma coisa que me chama a atenção. E ele começa a dizer o seguinte, antes dele listar, sendo movido pelo Espírito Santo, ele começa a dizer assim: olha, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência, ou seja, os desejos da carne. Explicitamente, Paulo está nos revelando o seguinte: existe uma batalha espiritual na nossa vida. E essa batalha espiritual, ela é diária. Essa batalha espiritual, ela não acontece aqui no aspecto externo, na área externa. Essa batalha espiritual, ela acontece dentro de mim, ela acontece dentro de você. É uma batalha espiritual no nosso interior. E Paulo está trazendo uma recomendação para a gente: olha, anda com o Espírito, ande no Espírito, fique com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque os desejos da carne vão te levar para um abismo. Os desejos da carne não vão de encontro à palavra de Deus. Os desejos da carne, você não vai conseguir cumprir aquilo que Deus tem para a tua vida. Os desejos da carne vai levar você a ficar mais longe da presença do nosso Deus. Então ande, caminhe, segure na mão do Espírito Santo. Aleluia por isso. Existe uma batalha, e Deus sabe disso, dessa batalha. Mas eu também preciso entender que quando o apóstolo Paulo escreve sobre essa questão de carne, nós não estamos falando de picanha, meu irmão, e muito menos de costela ou tiboi. Não, não é tiboi. Qual que é o T-bone? Gente, eu estou falando inglês aqui, vocês não estão entendendo nada, né? Esse negócio aí. A palavra carne, dentro do conceito que o apóstolo Paulo quer trazer para nós no livro de Gálatas, e em outras cartas também que ele expõe isso aqui, ele está falando da natureza humana. Ele está dizendo da natureza que nós recebemos de Adão e Eva, a natureza pecaminosa. Eu preciso lembrar você de uma coisa: o diabo, ele não põe desejos no teu coração. O diabo não põe desejos para você pecar na sua mente. Não, ele não precisa fazer isso, porque os desejos do pecado, da carne, já estão dentro de nós, estão dentro da nossa natureza humana.
A gente leva até um susto quando a gente começa a ler essa lista das concupiscências da carne, dos desejos que a carne tem contra a nossa vida. A gente começa a ler, eu levo um susto, parece um filme de terror. Mas está aqui dentro, na Bíblia, mas está dentro de mim. E essa luta, ela é diária, ela é constante. Porém, Paulo vai falar o seguinte, sendo inspirado pelo Espírito Santo: tem como você ser sarado. Existe um remédio, e esse remédio se chama fruto do Espírito Santo. É uma luta diária, eu sei disso, mas é o desejo da carne contra o desejo do Espírito Santo, ou seja, aquilo que ele tem de melhor para a minha vida e para a tua vida. É uma nova história que ele já escreveu para nós. Porque até então, quando nós éramos somente da natureza humana, o pecado dominava a gente. Eu me lembro quando a gente viveu num primeiro momento aqui nos Estados Unidos, e eu me converti, e naquele momento, né, de primeiro amor, eu comecei a ver algumas coisas que foram chamando a minha atenção na minha caminhada de fé. Especialmente essa questão dos desejos da carne. Eu me lembro que na época do inverno, a gente passava de carro e via as pessoas que trabalhavam nos prédios, e as ruas estavam todas cobertas de neve, um frio, abaixo de 32, abaixo de zero. E naquele frio nós víamos pessoas que estavam lá com um casaco, né, tremendo de frio lá fora, e elas ali, pelo vício da carne. Um pedacinho de uma coisinha que o mundo chama de cigarro dominava o corpo da vida daquela pessoa. E tantas outras coisas que a gente pode perceber. Cenas, às vezes uma notícia que você está acompanhando na televisão, um noticiário, e de repente você vê uma notícia trágica. Uma pessoa, ela entrou na casa de uma família, fez aquela família de refém, matou o pai daquela família, matou a esposa, judiou, machucou as crianças de uma tal maneira. E aí, quando a polícia consegue entrar e pega aquele sequestrador, aquele bandido, aquele ladrão, quando ele está sendo preso, está sendo filmado, pode ter certeza, na maior parte das vezes, eu e você corremos esse risco. A gente está vendo aquela cena dele sendo preso, claro que no primeiro momento a gente pensa, olha que bom que esse cara foi preso, mas num segundo momento a gente pensa, ai, se eu puder pegar esse cara dentro de um quarto, ele amarrado. É o desejo da carne. É o lado homicida que nós temos. Não, pastor Geraldo, você vai me desculpar, não tem nada dessas coisas aí dentro. Você tem! Umas são mais fortes em uma, outras são mais fracas em outra, e assim por diante. Mas todos nós temos essas coisas dentro de nós. E é por isso que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós nascemos de novo. O Espírito Santo nos dá uma nova natureza. E a natureza divina, a natureza de Deus. Uma nova história que Ele quer escrever a nosso favor. E como é que eu vou tratar disso? Como é que eu vou lutar contra isso? Como é que eu posso desenvolver a soberania e a autoridade de Deus sobre os meus pensamentos, os meus sentimentos, sobre a minha conduta de vida? Tem uma resposta que o fruto do Espírito nos revela. É quando nós temos o caráter de Jesus Cristo na nossa vida. Amém. Meu irmão, minha irmã, se segura no que eu vou dizer. Você pode conhecer pessoas que têm muitos dons espirituais. Dons de revelação, dons de cura, dons de conhecimento, dons de sabedoria, dons de fé, enfim, vários dons espirituais. Mas o que o leva a gente a se encontrar com Jesus lá no céu é o nosso caráter de Cristo em nós. Porque se a gente continua realizando os desejos da carne, o apóstolo Paulo escreve, esses não herdarão o reino dos céus. É o caráter de Cristo na minha e na sua vida. E eu preciso falar uma coisa para você, que a gente vem acompanhando, e até hoje o pastor Simões, na parte da manhã, estava dizendo isso, que muitas coisas que ele vê na internet, que ele acompanha na internet, e eu, alguns momentos eu tenho essa curiosidade de ver, e realmente nos assusta.
como que nós, como igreja do Senhor, não estou falando dessa igreja, estou falando da igreja de Jesus espalhada no mundo inteiro, como nós, como igreja do Senhor, estamos tratando do pecado. A primeira palavra que vem na minha cabeça de qual o tratamento que nós estamos tendo contra os nossos pecados é comodidade. Nós nos acostumamos em relação aos pecados que a gente vem cometendo, de um modo geral. E aí a gente tem até um juiz para isso. Esse juiz sou eu mesmo. Porque aquilo que eu venho fazendo para Deus é muito maior daquilo que eu venho pecando contra Ele. É como se eu tivesse um direito de pecar. É isso que a gente vê. E pessoas caindo, e pessoas tropeçando, e pessoas trazendo muitas vezes até comentários do próprio mundo, dizendo, você é crente? Nossa, mas eu tomei conhecimento de um crente que fez tal coisa. Nós não estamos enfrentando nossos desejos da carne como nós deveríamos enfrentar. Isso é certo. Muitas vezes eu e você, nós corremos esse risco de passarmos a mão na cabeça dos nossos pecados. Não, mas Deus perdoa, e Ele perdoa mesmo. Ele é misericordioso, louvado seja Deus por tudo isso. Mas Deus quer que a gente enfrenta, resista e pare de pecar. Porque o nosso Deus é santo. E Ele nos chama para sermos santos. O fruto do Espírito é o que vem trazer isso para a minha vida e para a tua vida. É combater os nossos pecados. Combater e colocar no lugar certo os desejos da nossa carne. Aonde? Lá debaixo dos nossos pés. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Para quê? Para que a gente tenha uma vida cristã saudável. Porque com a vida cristã saudável, meu irmão e minha irmã, quantas benécias da parte do reino de Deus vêm sobre a tua vida e sobre a minha vida. Quantas promessas que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, quando nós temos uma vida de obediência e submissão à vontade de Deus. Quantas promessas reservadas nos céus para nós. Hoje o Espírito Santo está falando comigo e com você, dizendo, eu tenho algo especial para todos vocês. O meu fruto. Eu sei que às vezes, isso já passou na minha vida. Eu já tentei, na minha força, na minha capacidade, na minha competência, de querer ter o fruto do Espírito Santo e exercer o fruto do Espírito Santo pela minha força. E vou te falar uma coisa, como foi frustrante. Sabe por quê? Porque esse fruto não é meu e nem é seu, ele é do Espírito Santo. Só Ele que pode gerar esse fruto na nossa vida. Só Ele que pode frutificar esse fruto na minha e também na sua vida. Não tem outro caminho. E nessa noite, dentro das 9 virtudes desse fruto, porque não são frutos, é um fruto. E esse fruto tem virtudes. E ele começa dizendo, no versículo 22, dizendo que esse fruto, deixa eu pegar aqui, que esse fruto tem as seguintes virtudes. Tem amor, tem alegria, tem paz, tem longanimidade, tem benignidade, tem bondade. Esse fruto do Espírito Santo que Ele quer dar para você e também para mim, para que a gente possa gerar frutos e a glória do Senhor seja manifestada na nossa vida e também através das nossas vidas. Tem também fidelidade, tem também mansidão, tem domínio próprio. E com essas coisas não há lei, ou seja, não tem regras. Porque essas virtudes do Espírito Santo está acima de qualquer lei. Seja a lei que já foi dada no Antigo Testamento, seja a lei dada hoje pelos homens, não tem lei, não tem nada que possa reger o mover do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, pelo seu poder, pela sua unção, pela sua transformação em nós. Não tem nada que possa nos impedir. Eu não vou, nessa noite, falar das 9 virtudes, mas eu queria me concentrar em 3, para a gente poder buscar mais ainda essas 3.
Eu não quero falar com você sobre o amor, a alegria e a paz, mas eu queria falar sobre a longanimidade, a benignidade e a bondade. 3 virtudes que às vezes passam despercebido na nossa vida. A maior parte das vezes a gente fica mais preso no amor, na alegria e na paz. E claro, a gente deixa por último a mansidão e o domínio próprio. Mas essa noite eu queria falar com você sobre a longanimidade, benignidade e bondade. O que é longanimidade? Algumas traduções vão relacionar a longanimidade como sendo paciência, como faz parte da virtude do fruto do Espírito Santo. Particularmente, eu não uso muito essa tradução colocando a paciência. Eu prefiro mais a longanimidade, porque ela ela expressa melhor o significado dessa virtude nas nossas vidas. Longanimidade está ligada ao ânimo da gente. E eu preciso entender o que é ânimo e que também é desânimo. A palavra desânimo, ela é vinculada a uma situação de vida, a um comportamento da vida de uma pessoa, que ela não tem mais prazer em áreas da vida que ela vive. Você já deve ter encontrado pessoas assim, que às vezes na caminhada dela, seja uma caminhada profissional, no trabalho, aquela pessoa está crescendo, a pessoa está se desenvolvendo, ela está sendo cada vez mais sendo capacitada, e no decorrer ela leva um choque, ela leva aparece para ela uma muralha, uma barreira, uma resistência, e diante daquela resistência ela tem um desânimo, e ela para de prosseguir, ela para de querer crescer naquela determinada área. Estou trazendo a área profissional. E às vezes você chega para essa pessoa e fala assim, ué, mas você não está mais trabalhando nessa área? Ah, não, eu me decepcionei, sabe que é duro e não dá certo, não. E não sei. Mas, rapaz, eu via em você um futuro promissor. Eu via você na sua vida, nessa área que você estava exercendo, que você tinha tudo para crescer. Você ia chegar lá em cima, e eu tenho certeza de uma coisa, Deus estava com você nesses tempos que você estava crescendo. Ah, mas sabe o que é? Esse negócio não é para mim, não. Bateu desânimo na pessoa. Então, o que é o ânimo para nós? É quando a gente tem prazer de fazer determinadas coisas. Queridos, eu vou falar uma coisa para você que já aconteceu comigo. Quantas vezes eu já entrei numa escola de inglês para fazer inglês e eu desisti? Eu vou contar por baixo, umas 15. Eu só fiquei no What's your name? Thank you, I'm sorry, e mais nada. Dava 6 meses, parava. Fazia 6 meses, excuse me, dava 6 meses, parava. Dava 3 meses, parava. Eu estou falando isso aqui nem tanto, mas especialmente no Brasil. E eu sei da necessidade do inglês, você sabe da necessidade do inglês. Não é só pelo fato que a gente mora aqui, mas mesmo quando a gente estava morando no Brasil, a necessidade de ter inglês. Eu já tinha participado de seleção, de emprego, de trabalho, na qual o inglês, que eu não fui contratado, mas o outro candidato foi, porque tinha inglês. Aí eu falava, não, mas agora eu vou fazer inglês. Aí eu começava, dava 3 meses, eu parava. Por que isso? Eu encontrava resistência. Qual que é a minha resistência? A minha dificuldade de aprender inglês. Esses dias atrás, a minha esposa, no ano passado, na verdade, a minha esposa chegou para mim e falou assim, até quando você vai continuar desistindo de não querer aprender a falar inglês? Deixa eu traduzir o que ela estava falando. Até quando você vai continuar sendo desanimado de não querer aprender a falar inglês? Você está entendendo o que eu estou falando? Mas quando eu caio na virtude da longanimidade, está dizendo que o meu ânimo, o meu prazer de viver em determinadas áreas da minha vida, ela é estendida, ela é alargada. Eu sei que a longanimidade está ligada com paciência, não tem sombra disso. Mas por que eu não gosto de usar paciência, como eu te falei anteriormente? Porque a paciência, para alguns pais, e quem sabe teu pai, sua mãe já falou isso para você alguma vez, de uma situação que você vivenciou, de uma bagunça que você fez, uma desobediência que você cometeu, chega o teu pai e tua mãe e diz assim, paciência tem limite. Paciência tem limite. Ops! Nem mais um pio. Será que a gente é pintinho, né, para dizer isso?
Algumas expressões, né, que a gente tem lá no Brasil. Nem mais um pio, ou seja, a paciência acabou. A longanimidade não é assim. Porque uma coisa que vem diante da longanimidade, e é uma luta que eu e você precisamos vencer, é que além da questão da paciência, que parece que ela tem limite, tem uma outra coisa que nos incomoda, e é por isso que eu preciso ter a longanimidade no meu coração. Se chama esperar. Ninguém gosta de esperar. Você já ficou na fila esperando? O pastor Delcimar, ele comentou uma coisa na vigília que me chamou a atenção. Estava dizendo para ele esses dias, e ele trouxe aqui fez uma pergunta quando ele veio à frente, para trazer uma reflexão, e logo em seguida, um momento de oração, ele falou assim: quantos estão aqui na sala de espera? Quer ver? Eu vou fazer algumas perguntas para você. Você vai falar sim ou não? Você me ajuda? Vamos lá. Quem crê que Deus é um Deus todo-poderoso? Fala amém. Vamos falar amém, né? Amém. Nós somos crentes. Perdão. Quem crê que Deus é Deus todo-poderoso, diga amém. Amém. Quem crê que Deus é o Deus do impossível, diga amém. Amém. Quem crê que Deus está no controle de tudo e todas as coisas, diga amém. Amém. Quem crê que Deus está cuidando da tua história, diga amém. Amém. Quem crê que Deus tem promessa na tua vida, diga amém. Amém. E por que você vive ansioso? Porque a gente não sabe esperar. E sabe por que a gente não sabe esperar? Porque a gente não busca a virtude da longanimidade que está no Espírito Santo, querendo dar para você. A longanimidade está onde? Está no Espírito Santo. O Espírito Santo está onde? Está dentro de nós. Está dentro de nós. Nós cremos em tudo isso que nós falamos, não cremos? Mas por que a gente vive ansioso? Falta da virtude, da longanimidade na minha vida e na sua vida. O que eu tenho que fazer? Pedir, buscar. Senhor, eu preciso mais ter a tua virtude de longanimidade. Quantos aqui precisam de mais longanimidade? Diga amém. 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 Eu sou o primeiro a dizer. A segunda virtude que eu queria me concentrar com você é sobre a benignidade. E aqui me chama a atenção, porque benignidade não é bondade. E bondade não é benignidade. Apesar que as duas são irmãs, elas precisam andar juntas. Mas tem momentos na vida que elas não andam juntas. E eu vou explicar daqui a pouco para você. A benignidade tem a ver com uma pessoa, acho que a melhor colocação para a gente entender melhor, é aquela pessoa que ela faz para as pessoas aquilo que ela gostaria que as pessoas fizessem para ela. Você tem esse sentimento? Não precisa responder para mim, não. Eu faço para as pessoas aquilo que eu gostaria que as pessoas fizessem para mim. Com um detalhe, eu não estou esperando troca. Eu não estou esperando um muito obrigado. Mas eu faço. Eu não estou esperando que elas vão fazer isso para mim. Mas eu continuo fazendo. Humanamente falando, a gente não consegue fazer isso. Eu preciso ter essa virtude divina, que somente o Espírito Santo pode derramar na nossa vida. A benignidade é justamente aquela compaixão, aquele coração misericordioso, aquela pessoa que fala com educação com você, aquela pessoa que te trata com cortesia, como uma pessoa cortês, é aquela pessoa que quando ela olha para você, ela não olha com um olhar de superioridade, ela não olha com um olhar de comparação, ela olha com o coração vendo em você aquilo que Deus vê em você e aquilo que Deus vê nas pessoas. O quê? A dignidade dela. Mas ele já fez isso, ele já fez aquilo. Não, mas eu creio que tem algo ali dentro. Gente, conversa com os pais e mães que têm filhos e filhas que se desviaram dos caminhos do Senhor. Eles chegam com uma palavra de esperança, muitas vezes, para nós. E a palavra é o seguinte: pastor, eu sei que meu filho não está nos caminhos do Senhor, mas eu tenho certeza, eu tenho uma convicção no meu coração, que a semente que foi lançada no coraçãozinho dele, um dia ela vai frutificar. Isso é benignidade. A pessoa tem essa virtude no coração dela.
Quantos de nós precisamos ter um pouco mais de benignidade, não ter um sentimento de comparação, não ter um sentimento de competição? Queridos, igreja não é lugar para concorrer com ninguém. Quem vai ser o primeiro, quem que vai ser o segundo? Eu me lembro a passagem que teve uma situação de 2 discípulos de Jesus, foram pedir para ele: Senhor, quando o Senhor estiver lá no seu mais alto e sublime trono, deixa eu sentar na direita e o meu irmão senta na esquerda. Os demais discípulos, os outros 10, quando tomaram conhecimento daquele pedido, eles já chegaram: ei, quem está pegando aqui? É só os 2 então, nós vamos ficar de fora? Não está escrito isso na Bíblia não, tá, gente? Que os deles iam ficar de fora. Mas eles começaram a ter uma discussão lá entre eles. Falaram: o que é isso? Mas Jesus já para na hora a discussão entre eles. Falou: oh, pode parar. Pode parar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aliás, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem quer ser o mais importante no reino de Deus? Eu quero. Amém, glória a Deus por isso. Que bênção. Que bom que você quer ser o mais importante. Então, aquele que quer ser o mais importante no reino de Deus tem que servir. Meu irmão, minha irmã, quem não serve no reino de Deus. Quem não tem um coração benigno, não serve para servir. Porque essa virtude da benignidade, só o Espírito Santo pode dar para você e para mim. Humanamente falando, se deixar pelos nossos desejos da carne, o que nós vamos fazer? Eu nunca mais piso nessa igreja. A irmã não falou ao Pai do Senhor? Deixa eu passar agora na frente dela, vou virar a cara. Gente, não estou falando que é aqui não, em nome de Jesus, por favor, amém? Mas tem situações assim, não é verdade? Não é aqui. Mas tem. O que está faltando no coração daquele irmão, daquela irmã? Benignidade. Essa virtude chamada benignidade. Terceiro e último, eu quero terminar com você, é bondade. E eu acho interessante da parte de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que ele coloca primeiro a benignidade antes da bondade. Não que a benignidade seja maior que a bondade ou coisa nesse sentido. Não é isso. Nós não estamos vendo aqui uma classificação, que essa é maior, aquela é menor. Não, mas ele coloca na sua narrativa, falando sobre o fruto do Espírito Santo, ele fala que primeiro benignidade, depois bondade. Por que isso? Você lembra que eu falei para vocês que as duas são amigas, são irmãs, e elas precisam andar juntas? Porque tem momentos que elas não andam juntos. Sabe quando? Porque a palavra bondade, ela tem também sinônimos na Bíblia, que é generosidade, solidariedade. São coisas que pessoas são bondosas, ajudam a outras, né? Uma cesta básica, um alimento, até a área financeira, contribuição, coisas que tem dentro de casa, roupa, divide, reparte, bondade, ajudar o outro que está ausente, está carente de uma determinada área. Então vamos usar da nossa bondade, que recebemos de Deus. Essa bondade não é nossa, é de Deus. Por isso que aquele jovem rico foi chegar para Jesus e falou assim: olha, eu vejo que o Senhor é um bom mestre. Bom mestre? Não, querido, não existe ninguém bom, não. A única pessoa que é boa é Deus. Se você tem algo de bondade, se eu tenho algo de bondade, deixa eu falar uma coisa para você: não vem de você e nem de mim, vem de Deus. Vem de Deus. Eu tenho que ter clareza isso no meu coração. Deus usa as nossas vidas e aí colocamos em prática, a gente põe em ação a bondade que não é nossa, é de Deus. E por que eu tenho que ter a benignidade junto com bondade? Porque a benignidade não faz comparação e nem competição. Se eu trabalho somente na virtude da bondade, sabe o que vai acontecer? Eu vou ajudar o fulano de tal, mas ele é inferior a mim, né? Eu vou fazer alguma coisa por ele. Isso é vanglória. Eu vou ajudar aquele outro lá, porque falaram para ajudar, aquela coisa toda. Né? Está agindo corretamente. É bondoso, é bondosa, mas a motivação está errada. Para ser bondoso, eu tenho que ter a benignidade caminhando junto comigo. Então, quando você pedir bondade, peça também para Deus: Senhor, eu quero ter benignidade.
Porque quando eu for abençoar alguém, qualquer coisa, material que seja, eu preciso da tua benignidade. Eu não quero olhar para aquela pessoa com um ar de superioridade em relação a ela. Eu não sei se você sabe disso, mas na igreja primitiva, há uma diferença das ações filantrópicas que temos hoje e as instituições e organizações não governamentais que nós temos hoje. Hoje, nós, através das agências sociais, das ações sociais, diante de carências que as pessoas têm, elas atendem aquela carência. Gente, isso é louvável, amém? Na igreja primitiva, a igreja não tratava a carência daquela pessoa, não. Eles vendiam tudo que tinham e repartiam tudo que tinha. Eu tenho 10, a irmã Simone vai ter 10. O pastor Gonzaga vai ter 10, não vai ter um. O pastor Simões também vai ganhar 10. O presbítero Paulo vai ter 10. O irmão André também vai ganhar 10. A irmã Neide vai ganhar 10 também. Não vai ficar com um, nem com 2. A divisão, a repartição era diferente. Bondade, benignidade, longanimidade. São 3 virtudes que eu e você precisamos exercitar mais, para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas.